para que a gente pudesse Qual se que é o papel desenvolver. de um pai, de uma mãe, numa hora como essa? Como você vê a influência que um pai e uma mãe pode ter nesse momento? Bispo, depois que eu conheci assim outras pessoas com deficiência e fiquei assim partilhando um pouco da história delas, eu pude ver que a importância, a estrutura da família é algo muito É importante, é determinante, né? determinante para qualquer Não é pessoa. apenas a pessoa, faz a diferença, né? Faz a diferença, o suporte, as ideias que são transmitidas para a gente, de quem a gente é, independente das limitações que a gente tem, independente das diferenças físicas que a gente tem. Então eu falo que os meus pais eles tiveram um papel assim determinante no meu desenvolvimento, no desenvolvimento do meu irmão, porque eles não desistiram da gente, Uhum. mediante a tudo que foi falado. Teve médicos que na nossa infância falaram para eles: não adianta vocês ficarem correndo daqui para lá, porque o que eles têm, eles vão viver no máximo até 18, 14, 18 Essa era a anos. expectativa de vida Essa era a dada nossa a expectativa de vocês. vida. Uau. Então, hoje a gente rompeu muito mais do que isso e assim, a gente não julga porque era o conhecimento que eles tinham, né? Era. Era até onde eles podiam Era o que ir, eles enxergavam, né? era o que Às eles vezes, enxergavam. isso é legal de você comentar, né? Saindo completamente, porque se a gente for olhar aqui agora, né? Você falou, me veio um insight aqui. Ok, você tem uma limitação nos seus movimentos, né? Sim, Né? E nesse momento, aquele homem com uma excelente formação, né? Com o privilégio da educação, né? Com o privilégio, né? De uma vida saudável, né? No que diz a respeito do seu físico, ele também tinha uma limitação, sim, né? Ele tinha uma limitação no que ele conseguia enxergar, na visão que ele conseguia ter. E é muitas vezes aí que as pessoas param na vida, né? exatamente. Às vezes não é uma cadeira, né, como é o seu caso, que precisa driblar os obstáculos, mas às vezes é uma visão que vinha talvez de uma formatação da mente dele, que vinha talvez, né, das experiências do que ele havia visto, e que ele podia romper, talvez, quem sabe olhando, eu tenho um caso novo e diferente, né, para mim. Exatamente. De repente ter a curiosidade, não, vamos investigar, vamos pesquisar, vamos ver até onde a gente pode ir. Né? A gente não teve isso. E aí os meus pais tiveram toda a dificuldade de ter dois filhos com deficiência. Já foi um início de vida, assim, onde a gente começou a receber os nãos da vida, né? Os nãos Uhum. da questão de inclusão Eu penso social. muito quando no texto bíblico fala sobre os pais, né, que os filhos são como flecha. Sim, Então, tem duas coisas, eu falei isso até domingo na apresentação de um bebê. O arqueiro, né, quando ele vai atirar uma flecha, ele tem duas funções. Primeiro, dar uma tensão para que ela possa ganhar impulso, né, quando você puxa, puxa o arco. Então, você tensiona ele, existe uma tensão. E a direção, né, a tensão e a direção. Eu pergunto assim, teve momentos dos seus pais que eles cobravam vocês assim, tipo, davam atenção assim, aquela coisa assim de você pode alguma coisinha a mais, você é uma exigência, né? Eu sempre digo, sem exigência não tem não tem excelência, excelência. né? Essa é uma frase nossa aqui. Conta para mim um episódio assim, poxa, eu consegui até aqui e de repente meus pais foram enérgicos comigo naquele momento para me pedir para esticar um pouco mais, eu não sei. Conta um episódio, tem algum episódio que você consegue lembrar assim? Olha, Bispo, acho que algo que dá muito a ideia disso foi justamente no nosso período de aprendizagem. Uhum. Porque quando a gente chegou na idade escolar, a minha mãe tentou colocar a gente em escola pública, escola particular, porém as escolas não aceitaram, por nós sermos pessoas com deficiência. Na época ainda não tinha Um toda essa plano de questão inclusão, né? de inclusão. E aí as escolas não aceitavam, alegando que não teriam que falar para os outros pais de receber uma criança com deficiência na Uau. escola. E o que eu acho interessante é que, assim, nessa época, a nossa estética, assim, o nosso estereótipo físico, ele era de uma criança comum. A nossa única diferença é que a gente se locomovia no colo. Então, quem olhava para a gente não percebia uma deficiência, uma Você não diferença. tinha diferença de Não tamanho, tinha, até esse não tinha, momento era não, né? tudo dentro do que consideram normal. E aí, nesse período, os meus pais pensaram, bom, sem saber ler e escrever, eles não vão ficar. Então, meus pais compraram aquela famosa cartilha Caminho Suave e começaram a alfabetizar a gente em casa.
E aí, aos 7 anos, eu fui alfabetizada pelos meus pais e foi muito interessante porque, assim, o meu irmão é mais velho, então ele começou primeiro. E eu ficava fazendo bolinha nos cadernos, desenho, e mostrava os meus desenhos, olha, pai, como que tá, dá um monte de rabisco, mas para criança. E aí, a ideia era que o meu irmão aprendesse primeiro, avançasse primeiro, tudo. E aí acabou que eu aprendi primeiro. As meninas são sempre mais espertas que os meninos. Acabou que eu aprendi primeiro. E daqui a pouco eu já estava escrevendo, já estava fazendo conta, já estava fazendo carta para todo mundo. Uau. E os meus pais, quando perceberam que o nosso desenvolvimento de potenciais era muito comum, era bom, era um desenvolvimento bom, ali eles começaram a cobrar mais. E às vezes até no pouco que a gente conseguia fazer das nossas atividades, tipo, fosse vestir uma roupa, eles estavam sempre ali. Não, você consegue, você consegue. Não fica nessa de, ai, não consigo, ai, vem me ajudar aqui porque eu não consigo. Então, até onde eles podiam forçar um pouquinho, atenção, né, estimular um pouquinho, eles forçavam, eles insistiam. Até porque, e acho que isso é legal da gente colocar aqui, eu sempre procuro observar as histórias a partir dos pais. Outro dia eu estava, faz um tempo já, me foi apresentado um amigo meu, que é o Thiago Brunet. Hoje é um amigo, mas naquele dia eu estava no almoço onde me apresentaram ele. Pouco antes de me apresentarem ele, o pastor que estava fazendo essa conexão entre nós, me contou um pouco dele e do irmão dele, né? Que é o Marcos Brunet. E quando eu ouvi a história deles, aí eu virei para o pastor e falei assim, o que eu queria conhecer era o pai, né? Pela história deles, primeiro eu queria conhecer o pai, porque eu entendi que a posição do pai é sempre determinante, a posição da mãe é sempre determinante na vida dos filhos. Eu entendo que o pai está ali para fazer a diferença. Com certeza. Com certeza. Os meus pais, meus pais não são cristãos, né, não são protestantes, na minha casa só eu e meu irmão, mas os valores que os meus pais transmitiram assim para a gente, acho que formaram tudo do nosso caráter, toda a base do nosso caráter. Meus pais sempre foram muito aguerridos, pessoas que não desistiam assim. Se alguém falava não com algo referente a nós, eles sempre tentavam fazer alguma coisa para poder reverter, para poder ir atrás. Então, assim, eu aprendi demais assim, sobre essa questão de você não baixar a cabeça, sobre essa questão de você ir à luta, de você buscar um objetivo. Eu aprendi demais com os meus pais sobre isso, porque mesmo na simplicidade deles, né, o meu pai começou trabalhando como metalúrgico, depois passou para a área de segurança. A minha mãe trabalhou por mais de 20 anos como auxiliar de enfermagem. Então, mesmo na simplicidade da área deles e do que eles puderam nos proporcionar, eles nos ensinaram demais sobre integridade, sobre firmeza. Sempre foram pessoas muito firmes, assim. Então, com certeza, hoje, tudo que eu vivo, eles são grandes responsáveis e são referências para mim. São referências para mim.